Olá, no podcast de hoje nós recebemos o defensor público, Ronald Calisto, que vai nos contar um pouquinho da sua atuação aí como membro da Defensoria Pública, tanto no Tribunal do Júri como nos outros feitos. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, doutora Lívia. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, né? Os podcasts que nós estamos fazendo um pouco mais voltado para a atuação das instituições nos crimes de homicídio, não podia faltar a defesa nessas oitivas aqui. E me conta, doutora, há quanto tempo defensor público já? Doutora Lívia, são já 21 anos na carreira da Defensoria Pública. E no Tribunal do Júri, o senhor é titular de uma defensoria do Tribunal do Júri? Sim. Né? Há quanto tempo lá? No Tribunal do Júri, especificamente em Campo Grande, né, já são 14 anos. Fazendo júris aí toda semana, né? Que a gente se encontra quase todas as semanas. Sim, praticamente, né, sempre as pautas, né, cheias. Cheias. Doutora, a gente vem conversando com os outros colegas, né, de outras áreas, promotores, enfim, e a gente sempre diz, né, não é fácil uma investigação, né, de homicídio, ela demanda assim a atuação de vários profissionais. A gente fala que também não é fácil a acusação, não é fácil acusar, né, porque nós temos que ter muitas provas para poder apontar o dedo para alguém e levar uma condenação. E defender, doutor? O que é defender alguém que praticou um delito, que o senhor sabe? Qual é essa função realmente da Defensoria Pública para que às vezes as pessoas entendam um pouco mais, né? Que a gente escuta muito falar, mas por que defende, por que não defende? Qual é essa função da Defensoria Pública aí como um todo, na defesa? A Defensoria, né, ela é encarregada constitucionalmente, né, de atender as pessoas hipossuficientes, né? E isso acontece também na área criminal, né? E também a atividade da defesa, da Defensoria Pública, na defesa de pessoas acusadas, né, nos processos dos crimes dolosos contra a vida, né, ela é bastante sensível e delicada, né? Porque a atuação ela se volta para a pessoa, né, para a pessoa que está sendo acusada. É muito importante que essa pessoa não seja vista apenas como objeto, né, da investigação, e para que essa pessoa seja, ao contrário, né, percebida que é uma pessoa que tem, apesar da acusação, da gravidade, da repercussão social que é um crime, né? Sim, ainda mais nessa área, né? Sim, acontecido, mas que apesar disso, né, é uma pessoa que deve ser observada nos direitos e garantias previstos constitucionalmente, né? Então é uma pessoa que tem direito a não se auto-incriminar, né, de direito de dar a sua versão, de ter direito a uma defesa. Até de não dar a versão dela, né? Né? Ou não dar a versão, né, de ter direito a uma defesa jurídica, né, de comunicar a sua prisão, a pessoa da família. Isso é desde, né, a fase policial, né, doutor? Isso. Que o acusado ali, o investigado, ele pode já pedir a atuação da Defensoria Pública desde lá da sua prisão, seja temporária, preventiva, enfim, flagrante? Justamente. Isso deve, né, ser posto para a pessoa autuada, para o preso, né, desde o início e de uma forma efetiva, né? Não meramente formal. Né? Uma efetiva, o que o senhor diz é que tem alguém lá nesse acompanhamento, nessa oitiva? Isso, ou nesse interrogatório, e justamente que isso passe para ele, se ele possui advogado, né? Que haja, né, o contato com o advogado, ou pode ser também com a Defensoria Pública, no caso dele não ter advogado e não ter condições, né, que seja comunicado à família. Né? Então, isso desde o início. No curso, já no caso de uma ação penal, a gente oferece a denúncia. Sim, né? Aí o trabalho da defesa também se volta para o processo, né, para a instrução do processo em juízo,
né, para valoração das provas, das informações que constam do processo. E nem sempre a defensoria, doutor, ela vai querer única e exclusivamente uma absolvição. Nem sempre essa é a função da defensoria. Não, vamos absolver, que não... Eu percebo assim na atuação que muitas vezes buscar em caso de uma condenação, buscar uma pena justa. É isso que o senhor fala dessa atuação desde quando se inicia a denúncia? Sim, o compromisso da Defensoria Pública, da defesa, né, não é com a absolvição e também não é com relação à impunidade, né? Mas, principalmente, que seja respeitado o devido processo legal, né? No curso e ao final de um processo, aí sim é possível, né, verificar e defender, né, sendo o caso, né, de absolvição, se não for o caso, uma desclassificação, de verificar se não é o caso também de aplicar situações que diminuem, né, a sanção, a resposta do Estado para aquele caso concreto. Como o senhor falou do réu, né, a gente vive uma situação muito da questão de trazer a vítima ao holofote, né? Porque como a gente já falou em outros episódios, acaba se deixando muitas vezes a vítima de lado, e a gente sabe que quando acontecem os crimes, né, dolosos contra vias, mesmo que tentativas, é uma situação que envolve aí não só a vítima sobrevivente ou vítima que faleceu, mas os familiares, né? Diferente dos outros crimes, de um furto, de um tráfico, não envolve tanto a família, não envolve o doloso contra a vida, ele envolve muitas pessoas, né? Quando acontece essa situação. E a gente verifica que realmente nem o réu e nem a vítima, ele pode ser simples objeto de prova. Você vem, a gente vai te ouvir e vamos tocar esse processo para frente. Sim, isso é verdade, né? Porque o crime doloso contra a vida, ele é um crime que deixa uma marca, né, nas pessoas, nas famílias, na sociedade. Então, é muito importante, né, que haja o atendimento dos órgãos estatais, né, tanto na questão da defesa que nós fazemos perante as pessoas acusadas, mas também nas vítimas, né, para que tenham aí o acompanhamento e o devido entendimento do que se está passando, né? E do que acontece. Isso é muito importante. Eu sempre falo, quando a gente está em plenário do júri, né? Na verdade, o julgamento ele é uma faca no ombro de todo mundo, né? O réu está guardando aquilo, porque parece que digo, não, o réu quer enrolar o processo, mas a gente percebe que quanto mais rápido se define aquela situação dele, também é melhor. Né? E a gente precisa definir a situação para que vítima e familiares tenham essa resposta, né? E a gente tenta atuar, pelo menos eu vejo a maioria das atuações aqui na capital, nós atacamos o fato, né, doutor? Sim. As pessoas, elas se incluíram naquele fato, né? Cada uma carregando aí o que elas têm, né, na vida, de erros ou de acertos, mas a gente sempre tenta passar para os jurados essa questão do fato, o que aconteceu, né, e que tipo de reprimenda o Estado dá em relação àquela atitude. Isso, é perfeito. Né? Não se aponta muito porque é o fulano, porque é o ciclano, mas o fato da comoção que aconteceu naquela situação. E o senhor já teve ou tem a questão do senhor, o réu de repente falar uma versão para o senhor e o senhor mostrar as provas para ele e falar, olha, a gente tem que ir por esse caminho, porque dessa outra forma como você pretende, né, não é crível que as pessoas vejam o que aconteceu. Como é que é? Eu sei que o senhor não pode falar que são segredos aí profissionais, mas como é que é
esse vínculo, né, do senhor com o acusado, né? A gente escuta muitas pessoas muitas vezes falar, mas meu Deus, como que consegue defender aquela pessoa que matou, né, que estuprou, enfim, né? A imaginação popular ela é grande, e a gente falava nos outros podcasts, muitas vezes sai na mídia informações que são inverídicas, né? Tanto por parte, às vezes atacando o próprio Ministério Público, como atacando a defesa, mas como o senhor disse, a defesa, principalmente do hipossuficiente, é uma garantia constitucional, né? Então, todos vão ter uma defesa, seja por meio de advogado, seja por meio da Defensoria Pública. E o senhor consegue, assim, convencer, falar, olha, nós temos todas essas provas, nós temos que ir por esse caminho? Sim, né? Aí é muito importante o conhecimento do processo, das informações do processo, né? Do contexto em que ele se insere, a repercussão social desse evento, né? E aí também conhecer a pessoa do acusado, do réu, né? Quem é essa pessoa, o seu histórico de vida, né? Qual é essa pessoa, trabalha, né? Qual é a sua profissão, o seu envolvimento na sociedade, e também, junto ao acusado, ao réu, esclarecê-lo, né, de todas a situação do processo e do desenvolvimento do processo, e também, no caso aí, de um julgamento perante o tribunal do júri. Isso tudo é esclarecido para ele, que não é um procedimento fácil, né, doutor? É um primeiro, a gente passa uma primeira fase, né? Sim. E depois nós temos uma segunda fase aí do tribunal do júri, e o senhor consegue passar todas essas informações aí? Sim, sim. É preciso que se passe, né? Porque aí é que vai chegar no ponto importante, né, do réu esclarecido, ele dar a sua versão e também fazer, né, a sua autodefesa, né? Isso é muito importante. Agora, ele só vai fazer isso de uma forma segura, né, ele tendo as informações, né, por parte do defensor ou do advogado, né, e aí sim, a pergunta, né, tanto a parte do acusado quanto da defesa, do advogado, o defensor público, sugerir e apontar qual é o melhor caminho naquela situação, naquela ocasião. E nem sempre, às vezes, buscar a absolvição. Às vezes, o comportamento do réu, confessando, contribuindo com os interesses da justiça, dependendo da circunstância, é um momento que vamos assim dizer, é um comportamento que poderá amenizar a pena. É a atenuante da confissão. Sim, quando ela traz esses elementos de informação. E poderá, de repente, eventualmente, trazer também uma causa de diminuição da pena, né? Então, também, este comportamento do réu é muito importante, essa interação dele, né, no julgamento, na presença do juiz, do Ministério Público, dos jurados, né, para que haja aí uma interação, uma empatia, né, e para que, no final, né, para que o caso tenha uma solução a contento. Porque o senhor diz, né, desde o início, né, ele tem esse acompanhamento, e o processo todo ele acompanha tudo, né? Ele está nas audiências, né, excepcionalmente só quando alguma testemunha ou vítima sobrevivente não se sente confortável, é que se retira o réu da sala, mas a normalidade nossa é que esteja o réu com seu advogado, acompanhando todas as oitivas, acompanhando todo o trâmite, inclusive o que é juntado no processo, né? Toda aquela prova, as perícias, enfim, tudo isso ele tem um conhecimento para ele poder
discutir, conversar e definir com o advogado ou com o defensor público a tese defensiva dele. Sim, é justamente isso, doutor. Né? E é por isso que não, assim, há que se preservar aí, né, vamos dizer, a pessoa do réu, para que, como acontecia, né, em períodos anteriores, ele não seja meramente um objeto da investigação. E, às vezes, estando aí sujeito a, de repente, a um constrangimento indevidos, né? Então, ele passe a ser respeitado, né? Que as investigações, o Estado tenha investimento e condições, né, de fazer os esclarecimentos necessários, as perícias, a configuração de materialidade, a busca, né, de autoria. Então, que os aparelhos estatais para a persecução penal, eles sejam efetivos, valorizados, eficientes, né? Mas também com o respeito integral à situação da pessoa, da pessoa humana que é o acusado. A gente sempre fala, a boa investigação, ela não é aquela que ela é juntada apenas para que se tenha uma condenação, uma denúncia, né? A boa investigação, muitas vezes, ela sugere um arquivamento, muitas vezes ela sugere já um crime que não é, parecia de início um doloso contra a vida, mas não é. Né? Então, para as pessoas, às vezes, entenderem que é o que a gente, às vezes, antes de iniciar as nossas falas no Tribunal do Júri, a gente tenta esclarecer para os jurados. Né? Isso aqui tudo iniciou com inquérito, nós tivemos todo um processo, né? Audiência juntada de novas provas, a gente tem todo um caminho, e ainda no júri a gente ainda pode produzir outras provas, né, doutora? A gente ainda pode ouvir pessoas, ouvir peritos, para que dê mais segurança nos jurados, né? E ainda quando o senhor vai ao Tribunal do Júri, né, muitas pessoas me perguntam, ainda tem um frio na barriga? Eu falo, ainda tenho, né? Porque se a gente perder esse frio na barriga de você se preparar, de você falar, de você convencer 7 pessoas, não é fácil, né, doutor? Não é. Né? A sessão plenária do Tribunal do Júri não é é diferente de outro tipo de processo, né? Você chega ao final, por exemplo, né, de um crime de roubo, né, droga. Então, no final, você vai produzir umas alegações, tanto acusação quanto defesa, né, do ponto de vista técnico, jurídico, né, e vai para o juiz, né, que vai dar uma sentença também atendendo esses, unicamente a base legal, né. No Tribunal do Júri há todo, vamos dizer um envolvimento, né, psicológico, né, seja da acusação, né, da defesa, com o fato. E isso começa com uma antecedência, né, uns dias de preparo para a plenária do Tribunal do Júri, estudando o caso, né, a tese, as possíveis teses, né, tanto para acusação e defesa, né, e durante, né, quanto o desenvolvimento do júri ali, às vezes, e o fato, às vezes, é melhor esclarecido ou é esclarecido de uma forma diferente na plenária do Tribunal do Júri, né? E terminado ainda gera no operador de direito, né, seja da acusação, seja de defesa, ainda por algumas horas ou dias mesmo, né, aquele caso aí continua gerando uma repercussão. Então, aí está esse diferencial, essa atividade diferenciada que é a plenária do júri. Eu sempre digo que não é fácil, por mais simples que seja o caso,
a carga emocional de quem atua no tribunal do júri é muito forte, né? Porque diferente das audiências, nós temos muitas vezes uma plateia, nós temos 7 jurados, né? Às vezes a gente tem embates, né? Que acabam acontecendo, né? Discussões, enfim, que tudo abala o emocional daquele ator ali na hora que está ali, seja o Ministério Público, seja a defesa, e que, assim, parece que se passa o tempo, mas os desafios continuam, né? A gente sempre tem um desafio a mais. Hoje a gente tem a tecnologia, né, que nos ajuda muito, mas também é uma coisa que aí você fala e mostra no telão. Então é um trabalho, para quem não conhece, eu sempre digo, assista, né, uma plenária de tribunal do júri, porque é diferente de todos os outros processos que correm, né, no sistema de justiça. E tem essa atuação firme, né, da defesa e da acusação. E na presença também, né, dos familiares de vítimas, de réu, e também, né, por vezes, a presença da imprensa, né, dependendo do clamor, da repercussão do caso. Né? Então vamos assim dizer, um caldeirão. Um caldeirão que está sempre aumentando e diminuindo a pressão, né? Porque de um lado todo mundo aguarda uma condenação severa por parte da vítima, por parte do réu não, e nós estamos ali aos olhares de todas essas pessoas, né? Analisando, na verdade, o nosso trabalho, né? E como o senhor disse, assim, não é de um dia para a noite. Né, esses processos, além da gente atuar desde o início, ainda quando se designa a data de julgamento, nós temos que estudar todo esse processo novamente, né, e saber o que vai ser mostrado, o tempo, né, nós temos um tempo, 1h30, né, normalmente, quando tem 2 réus um pouco mais, mas mesmo assim ainda é um tempo que voa, né, doutor? É demais. Né? E às vezes é muito pouco, né, e surge a necessidade de réplica. E aí a gente ainda tem mais uma hora. Né? É verdade. Doutor Ronald, olha, eu aqui não é fazendo uma propaganda, né? Mas eu vejo que quem atua no tribunal do júri, né? Como vários colegas que aqui passaram, é uma função que a gente tem que gostar muito, né? Tem que se dedicar muito, que nós estamos sempre nos holofotes, para o bem ou para o mal. Né? Há uma palavra maldita, um desempenho não tão satisfatório, enfim, isso causa todo um transtorno na nossa vida profissional. Mas eu vejo que quem gosta dessa área, a gente vai se manter ali por um bom tempo. E ainda acredito muito na instituição do Tribunal do Júri. Acho que ainda é um caminho de apresentar esses crimes mais graves à sociedade, e eu acredito que é uma instituição que deva perdurar. Sim, sem dúvida, doutora. Também eu defendo a instituição, né, de longa data, né, de uma trajetória de mais de 200 anos, né, implementada aqui no nosso país. E gostaria de aproveitar a oportunidade, né, de parabenizar a senhora, né, o Ministério Público pelo projeto, né, por este programa, também, né, a sua participação de excelência perante o Tribunal do Júri, os outros promotores, doutor José Arturo, doutora Luciana, né, doutor Douglas e tantos outros, né, representantes que atendem e vêm para captar, né? para auxiliar, né? E cumprimentar também os juízes, né, da vara do Tribunal do Júri, que somos testemunhas, né, neste quase 15 anos. Houve um empenho bastante eficaz, né, em desafogar, né, aqueles processos nas 2 varas do Tribunal do Júri, né, que abarrotavam. Né? Então, quando eu cheguei aqui na capital, né, eram constantes os mutirões, né,
foram constantes. Mutirões começavam em fevereiro e iam até... Júri todos os dias. Todos os dias. Né? Então, e com isso, o que acontece? As duas varas do Tribunal do Júri acabaram com aqueles processos que estavam lá esquecidos. Sim, né? Antigos. É uma raridade hoje, né? Se ver algum processo que aconteceu uma prescrição. Sim. Entendeu? Quase inexistente muito difícil, para nós, exatamente. Né? Então, quer dizer, é um trabalho muito bem feito, né, pelos magistrados do Tribunal do Júri, né, e com uma participação efetiva do Ministério Público e também da Defensoria Pública. Sim, não. Quem vê a gente atuando lá no Tribunal do Júri, parece que foi designada a data, chamou todo mundo. Mas aquilo ali é um trabalho que se desenrola o mês inteiro, com a convocação de jurados, é um gasto, tudo aquilo ali para que se realize aquela sessão plenária. Não é fácil delimitar essas datas, mas a gente tem feito sim com essa junção de esforços e principalmente para dar essa resposta à sociedade o mais rápido possível, porque o crime, quando ocorre, quanto mais ele demora, é ruim tanto para se dar uma resposta, né, de uma condenação, quanto para uma própria absolvição. Então a gente tem que fazer com que essa situação seja cada vez mais próxima e a gente possa ter os julgamentos aí o mais rápido possível. Dr. Ronald, eu agradeço a sua presença, é muito bom a gente poder conversar, né? Eu sempre falo para o pessoal aqui da assessoria de comunicação que se a gente pudesse, a gente ficava horas falando porque o assunto nos agrada e a gente tem muita coisa para trazer. Mas eu agradeço a sua participação, sucesso e que a gente continue firme e forte lá no Tribunal do Júri. Doutora Gabi, muito obrigado, senhora. Estamos à disposição.